Olá pessoal, tudo bom? Nós aqui mais uma vez no Parola Certa e hoje com um tema atualíssimo, né? Muitos de vocês aí devem se perguntar como fica o âmbito do concurso público. Nós que nos preparamos para ele sabemos que temos um novo presidente da República, democraticamente eleito, e não faremos nenhum tipo de manifestação política que não é o intuito do canal. E eu mesmo, Peterson, costumo me posicionar muito pouco a respeito de política em geral, né? Então, não será aqui que será feito. Porém, vamos falar do que nos interessa, né? Muitos de vocês estão estudando para cargos da administração pública federal, estadual, municipal e podem ouvir muitas coisas por aí e pensar como fica. A primeira coisa a ser esclarecida, o porquê que há um receio de que no governo de Jair Bolsonaro, diga-se de passagem, será inclusive meu chefe, né? Mesmo que numa coisa um pouco, não digo nem hipotética, é a realidade, né? Eu sou servidor público federal hoje e ele será, sim, meu chefe maior no caso. Porém, continuando, qual que é a política, né? Pelo menos por aquilo que se deu a entender do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem um aspecto mais liberal da economia, certo? Também através daquele que será seu ministro da Fazenda, se nada mudar, Paulo Guedes, para abertura do mercado. Agora, isso prejudica os concursos públicos e beneficia. Ele tem uma visão de que o Estado seja ineficiente e, por uma certa maneira, isso é uma realidade. Nós teremos grandes concursos para a administração pública federal? É possível, né? Acredita-se que em carreiras como o fisco, né? E aí se fala de Receita Federal, carreiras policiais, porque grande parte também do que deu a entender do que será o governo dele será pautado sobre a segurança pública, então não deveria ter grande impacto. Aliás, pode até crescer esse tipo de carreiras, são típicas de Estado. Agora, outras áreas podem ficar mais num limbo, como inclusive agências reguladoras. Agora, depender, né? Se tiver uma abertura muito grande do mercado para o capital privado, o que o Estado pode fazer? Ele pode regular. E aí as instituições como agências reguladoras, onde eu desempenho hoje minha função, que é na Agência Nacional de Saúde Suplementar, podem vir a se fortalecer. Mas aí dependeria de uma conjuntura muito grande, né? Hoje, inclusive, estava lendo uma matéria na Folha de São Paulo que a bancada dos servidores públicos na Câmara dos Deputados aumentou de 35 para 70 deputados. Então, isso se fala um pouco em resistência a algumas propostas que podem vir a impactar na carreira pública. Então, isso para quem vai prestar concurso público pode ser importante, mas como dito, tudo depende de uma conjuntura, de acordos que serão feitos, então é algo um pouco obscuro ainda, antes do início do mandato, onde ficarão mais claras as situações. Agora, vamos numa visão mais na frente, uma visão que realmente pode fazer a diferença. Pode ter um congelamento de salários, servidores públicos e coisa do tipo? Pode haver, e isso porque, lógico, por exemplo, o funcionarismo público federal, a administração pública direta, depende de um projeto de lei que é encaminhado pelo presidente da República, né, ao Congresso, para que seja votado, então, para que tenha os reajustes e tudo mais. Pode haver pressão do funcionarismo público, porém é difícil, quando não há vontade política, que provavelmente será essa a característica do próximo governo, fica difícil que, mesmo com pressão dos servidores, haja grande avanço. Então, podemos ter algumas reduções, porém isso pode gerar oportunidades para quem continuar estudando, né? Por exemplo, vamos colocar que você esteja começando a estudar agora e você vai prestar concursos públicos federais, porque se nós estivermos falando do governo do estado, se nós estivermos falando de municípios, isso vai demorar um pouco para afetar. Pode vir a ser afetado mais para frente, mas aí depende do governo daquele município, daquele estado, tá bom? Mas pode haver influência, né, do governo federal. Logicamente que pode acabar tendo influência.
Mas vamos colocar que você decide estudar mesmo assim. É a opção que eu te dou. Eu espero que você continue estudando mesmo assim, se você já está se preparando para concurso, ou se você está pensando em se preparar, eu digo que você pode se preparar, porque agora pode haver a dúvida, mas com uma abertura de mercado, um crescimento da economia, eu poderia, no caso, optar por uma faculdade, não pelo concurso público, e me dar bem? Então, a iniciativa privada ainda é uma esperança futura, não é uma realidade hoje, né? Hoje a realidade que nós temos é a do concurso público e, na minha concepção, a melhor opção que uma pessoa possa fazer. Se eu tivesse um filho nessa idade hoje, eu sem dúvida alguma diria a ele para prestar concurso público. E se ele me perguntasse, não, mas pode ter uma mudança, eu falei, não se preocupa, filho, porque mesmo que tenha, os anos passam e as coisas também podem mudar. Gente se aposenta, gente se exonera, pessoas vão buscar vida fora do país e as vagas sempre existirão, tá? Então indico que você procure estudar. Pode haver mudanças sim, pode haver uma escassez, mas já são alguns anos, né, que há uma certa escassez de nomeações. 2018 repreendeu aí um pouco os concursos públicos, eles voltaram a acontecer bastantes concursos, inclusive, né? Mas eu indico que você não pare de estudar, continue estudando, até porque nós temos uma questão importante. Vamos colocar que, eventualmente, isso não é um desejo meu e também não é que eu não deseje. Posição neutra politicamente, ok? Mas vamos colocar que a máquina pública encolha, né? Estamos falando aí do Executivo Federal. Então, menos nomeações, uma desvalorização de algumas carreiras e tudo bem. Em tese, a concorrência diminuirá, né? Pessoas vão ficar para trás. Só que daqui 4 anos pode haver uma mudança de governo, por exemplo, que seja mais voltado ao implemento do Estado. Mesmo que seja um governo de direita, por exemplo, ele pode estar mais voltado porque, enfim, a máquina pública ficou um pouco mais frágil e ele deseja, nas políticas ali dele, revigorar a administração pública, coloquemos assim. Pode acontecer de termos muitas nomeações em cargos improváveis. Às vezes você está num cadastro de reserva e aquele cargo passa a ser importante, uma carreira importante, e você vem a ser nomeado. Então, assim, toda essa conjuntura dos próximos 4 anos, 2 anos, 3 anos, é difícil mudar grandes coisas, que deixe de ser assim completamente, que deixe de ser atrativo o concurso público. Não vislumbra essa possibilidade. Sendo assim, eu indico firmemente, assim como indicaria um filho ou um irmão, que você continue estudando para concurso público, tá bom? Esclareço que aqui não há nenhum tipo, novamente, repito, não há nenhum tipo de posicionamento político contrário ou a favor do eleito presidente agora, Jair Bolsonaro. Foi só uma questão de falar um pouco de concurso público, né? Em que o posicionamento dele é mais aberto ao mercado. Nós podemos ter sim uma certa desvalorização de algumas carreiras e uma valorização de outras, tá bom? Espero que você tenha gostado desse debate, inscreva-se no canal, curte esse vídeo e até o próximo. Abraço!